Opa, nessa videoaula aqui a gente vai criar mais uma aplicação React e como sempre a gente vai criando uma aplicação enquanto a gente aprende alguns conceitos novos. Então vamos direto aqui para o terminal, onde eu vou criar, da mesma forma que a gente fez antes, eu vou criar uma nova aplicação, então eu vou rodar aqui yarn create react app e eu vou chamar essa aplicação de RGB. Por que RGB? RGB é a sigla que a gente utiliza para criar cores quando a gente está trabalhando com desenvolvimento web, né? Se você já viu mais ou menos como é que funciona uma tela, uma TV, um monitor, geralmente a maioria das telas hoje em dia utilizam esse conceito de combinar essas três cores, né? O red, o green e o blue, né? O RGB, por isso a sigla. E assim a gente consegue criar qualquer cor a partir dessas três cores, né? A partir da mistura dessas três cores. Da mesma forma que quando a gente era criança, a gente ia lá na escolinha, né? Misturava as cores para criar uma terceira cor. E agora a gente pode fazer isso utilizando tecnologia, né? Utilizando o desenvolvimento web aqui para a gente criar qualquer cor que a gente quiser. Então, show de bola. O projeto foi criado aqui. Vou abrir o Visual Studio Code. Eu vou começar dando um zoom e também apagando, novamente, da mesma forma que a gente fez antes, aqueles arquivinhos lá só para deixar o nosso projeto mais limpo. Então eu vou apagar esse app.css, teste, logo, tudo isso daqui. Eu vou abrir o meu HTML e mudar lá para português. E eu vou apagar tudo isso daqui. E vou mudar aqui o título para RGB. Aqui embaixo também eu vou remover. Pronto. Vamos lá, eu vou remover tudo aqui do app também. Vou deixar só um oi. Opa, faltou um i. Pronto, oi. CSS também, mesma coisa, eu vou remover tudo daqui. Na verdade, faltou isso daqui também. E aqui em cima também. Então vamos lá, vou rodar yarn start. E aí o meu navegador já vai abrir aqui. E ele já abriu com um erro aqui. Vamos ver, eu esqueci de apagar alguma coisa. Tem alguma referência ainda ao app.css. Na verdade, essas duas linhas aqui eu posso remover, né? Então, vamos testar novamente. Carregar a página e show de bola. Tá aparecendo meu oi ali em cima já. O que esse app vai fazer é o seguinte. A gente vai criar três sliders, que é aquele input do tipo range. Deixa eu te mostrar aqui, né? MDN, input range, que é aquela barrinha, né, que a gente arrasta para frente e para trás. Essa daqui, ó. Tá? E aí, com isso, a gente vai ter uma barrinha dessa para cada cor, o R, o G e o B. E aí a gente combina as cores e a gente vai mostrar um preview. Então vamos lá, eu vou começar transformando essa div em um fragment. Tá? E aqui dentro eu vou criar o meu input do tipo range. Se eu salvar só dessa forma aqui, na verdade eu vou tentar deixar minha janela lado a lado aqui. Vou colocar um pouquinho menor. E o meu editor de textos aqui do lado. A gente tem um range aqui, né, um input do tipo range, que eu acho que, se eu não me engano, ele varia de 0 até 100 por padrão. A gente poderia até descobrir aqui usando React, mas vamos já especificar exatamente o que a gente quer, na verdade. E para isso a gente pode passar os atributos min e max, tá? Eu vou passar o mínimo sendo 0 e o max sendo 255, que essas aqui são exatamente os valores, pelo menos para desenvolvimento web, né, os valores que a gente utiliza para alterar uma cor. Então a gente quer que ele varie. Quando estiver no mínimo vai ser 0, quando estiver lá no máximo vai ser 255. Né? São 256 variações possíveis, como começa do 0, então ele vai até o 255. E agora a gente precisa criar um estado para a gente salvar isso daqui, né? Então vamos lá, antes de mais nada eu vou importar aqui em cima o useState, da mesma forma que a gente fez antes, tá? From React. E aí eu vou fazer const. Eu vou chamar essas três cores de red, green e blue mesmo, só para facilitar. Então red, set red, useState, e eu vou começar com o valor de 0. Meu valor padrão vai ser 0. Vamos colocar um value aqui de red, né? E o onChange, que é a função que é chamada, né? O evento que é chamado quando a gente arrasta ali o cursor, né? A bolinha para frente e para trás. Agora ele não está funcionando mais porque eu não coloquei nada aqui no onChange e ele já virou um componente controlado da mesma forma conforme eu tinha explicado na aula anterior. Então vamos lá, eu vou aqui criar uma função anônima e eu vou chamar setRed, passando o target.value, e na verdade eu vou pegar o target daqui, tá? Então, ele está reclamando que tem alguma coisa errada, é porque eu esqueci de fechar a função aqui. Show de bola, vamos ver se funcionou. Bom, pra gente testar, deixa eu colocar na verdade um H3 aqui no começo, aí eu vou escrever assim, red, e aí eu vou mandar exibir qual que é o valor do red.
Então, olha lá, 235, e quando eu arrasto ele já atualiza. É exatamente o que a gente queria. Uma coisa interessante aqui é que esse target, né, na verdade esse value tá vindo como string. E ele só tá funcionando porque esse input também aceita strings aqui. Só que a gente deveria padronizar e usar integer para tudo, né? Pô, Caton, mas como é que você sabe que tá usando string aqui? Se você tiver já instalado aí a extensão que chama React Developer Tools, quando a gente abrir o DevTools, a gente vai ter... É que minha janela está muito pequena aqui, por isso que está escondido atrás da setinha. Mas quando a janela está grande, ele mostra aqui no final, ó, são geralmente os dois últimos ícones. É um para exibir os componentes que a gente tem e outro que é um profiler, que nada mais é do que uma ferramenta para a gente analisar e melhorar a performance da nossa aplicação. Né? Não melhorar com essa ferramenta, ela serve para a gente analisar e descobrir potenciais gargalos, potenciais problemas de performance. Tá? Eu raramente tenho problemas de performance com React, mas de vez em quando pode ser interessante dar uma olhada nesse profiler aqui. Mas o que eu mais uso no dia a dia mesmo é essa abinha de components. Aqui no caso a gente só tem um component, né, que é o app. A gente pode até extrair isso aqui para outros components depois. Mas só para a gente entender aqui o que está rolando, olha só, a gente já tem aqui o estado, né, o primeiro estado, e é 255. E quando eu mudo aqui, você pode ver que ele até demora um pouquinho, porque essa informação não é atualizada sincronamente, né? Ela é assíncrona, então às vezes você arrasta aqui, espera um tempinho, depois que ela muda aqui no DevTools. Mas tudo bem, ainda está funcionando, só que ele está salvando como string, e é assim que eu soube que isso aqui estava vindo como string, tá joia? E, poxa, como é que a gente resolve isso? Bom, é JavaScript puro, né? Muito simples. A gente precisa converter isso daqui para integer. E para fazer isso, a gente só coloca um parse int no começo e no final. Deixa eu aumentar minha janela aqui para ficar mais fácil. Tá, olha só, tava assim antes. Tá, eu coloquei o parse int e passei o target value aqui no meio, tá? Toma cuidado para não confundir aí com um monte de parênteses, chaves, às vezes fica tudo junto, fica meio confuso, tá? A gente poderia até extrair tudo isso aqui para uma função, mas eu vou deixar aqui só para ficar mais claro dessa vez. Se você quiser extrair para uma função, né, da mesma forma que a gente fez em outra aula, vim aqui, criar uma função, handle, read, change, alguma coisa assim, fique à vontade. Antes de mais nada, deixa eu confirmar se corrigiu o problema, né? Deixa eu arrastar aqui e beleza, ó, agora eu já não tenho mais as aspas, então realmente virou string. Agora a gente precisa duplicar, triplicar na verdade, né? Porque a gente vai usar o red, green e o blue. Então eu vou fazer um para cada aqui. RGB, red, green e blue. Show de bola. E agora eu vou duplicar, na verdade triplicar esse trecho aqui, tá? Então um pro green e outro pro blue. Não vai dar para editar os dois juntos, mas vamos fazer por partes aqui. Green, copiar e colar aqui e aqui. E mesma coisa lá no final. Então blue, blue e o último blue. Vamos conferir e ver se está funcionando. Tá? Eles se movem independentemente. A gente pode confirmar que aqui os três, ó, os três estados, né, estão sendo alterados. E legal, o nosso input ali, né, a nossa barrinha de slider já está funcionando. Seria legal agora a gente mostrar um preview da cor que está sendo gerada, né? A gente está misturando essas cores aqui, mas a gente não faz ideia da cor que está realmente sendo gerada. Então, é isso que a gente vai fazer na próxima aula.